Bom dia, irmãos queridos. É uma alegria estarmos novamente reunidos em nome do Senhor para estudar a sua palavra. Hoje nós estamos na nossa 7ª lição de EBD, que tem como título Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, parte 1. Chegamos para estudar o Pai Nosso, esse texto bíblico que tem abençoado tanta gente. Esse modelo de oração que Jesus nos deixou. Ali nele nós vamos encontrar a maneira correta de orarmos a Deus. É um modelo, então é a partir dele. Não é que a gente tenha que repeti-lo. Toda vez que a gente orar, a gente repetir o Pai Nosso na íntegra. Não, ele é apenas o modelo da maneira como nós devemos nos achegar ao nosso Deus. E nós vamos nós estaremos estudando essa parte do texto bíblico, que é a oração do Pai Nosso, em mais de uma lição. Então hoje, por exemplo, nós vamos estudar apenas 3 versículos, correto? E depois assim a gente vai, nas outras lições, a gente vai completando até a gente concluir. Vamos orar para iniciarmos a nossa lição de hoje? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos pela alegria da nossa salvação. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus e confiamos no Senhor, na sua provisão, graça, misericórdia e amor e bondade e paz. Muito obrigado por esse privilégio de sermos salvos por Ti. Muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados Teus filhos. Haja em nós, haja através de nós e cuide de nós para que nós não desviemos dos Teus caminhos. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje ela está baseada na parte do texto bíblico que se encontra lá em Mateus 6 e Lucas 11. Mateus 6 e Lucas 11 é a oração do Pai Nosso, só que por pontos de vistas diferentes. Uma do Mateus, seu discípulo, e outra do ponto de vista do Lucas. E, por exemplo, nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 11. Que diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse é o nosso texto áureo. Nós vamos nos deter hoje apenas nesses 3 versículos. E vamos tentar entender o que essa oração fascinante nos ensina. O que ele quis dizer com isso? Por que Pai Nosso? Por que faça-se o teu reino? Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Por quê? Se é para fazer a vontade de Deus, significa que tem outras vontades sendo feitas. Como é que é isso? O que nos ensina essa primeira parte do da oração do Pai Nosso, desse texto bíblico? Os objetivos dessa lição. Primeiro, compreender os princípios de oração ensinados por Jesus, nessa oração modelo descrita por Mateus. O que nós devemos fazer para poder atingir essa compreensão? Compreender que os princípios de oração, chamar Deus primeiramente de nosso Pai. Iniciar suas orações motivados por amor e senso de temor. Orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus. Confiar em Deus para suprir a sua vida. Esse modelo de oração nos direciona para esse tipo de entendimento, da maneira como nós devemos orar a Deus, conversar com o nosso Deus.
qual deve ser a nossa intenção verdadeira quando nós entramos no nosso quarto de oração para conversar com Ele, com o nosso Senhor. E o que uma forma de interpretar partes chaves desse versículo? Por exemplo, no versículo 9, quando o autor, quando Mateus diz assim, orareis assim, ele está nos direcionando. Ele está falando como Jesus ensinou. A oração é um modelo, não simplesmente uma liturgia, algo que a gente deve repetir. Na oração do Pai Nosso, das 6 petições que constam nessa oração, 3 são dirigidas a Deus. Está ali entre o versículo 9 e o 10. E 3 estão voltadas às necessidades humanas, que figura do versículo 11 até o 13. Então, é um modelo a ser seguido. Não é para a intenção, a forma, o que pedir, como pedir. Então, é a forma que ele está nos instruindo. Quando diz assim, no versículo 10, faça-se a tua vontade, nós entendemos que toda oração, em primeiro lugar, tem que ser uma oração de submissão, na qual nós devemos reconhecer a soberania de Deus e nos submeter à vontade dele. E pedir que na nossa vida cristã, a gente haja somente de acordo com a vontade de Deus. E que quando nós nos perdermos nessa intenção e começarmos a fazer a nossa vontade, a gente redirecione os nossos pedidos, a nossa intenção de vida cristã e suplique a Deus que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle na nossa vida. E voltemos para os trilhos, para que a gente possa se submeter aos planos de Deus, para a glória dEle mesmo. Então, nesse modelo de oração, nós temos esse sentido. Nós precisamos aprender a fazê-lo. Nessa oração modelo, Cristo apresenta tudo que envolve a vida de um crente. A necessidade que temos de adorá-lo, porque nós fomos chamados e criados para adorá-lo. Reconhecer a soberania dele. E, portanto, nesse modelo de oração, ela nos aponta essa direção para início da oração. Os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar, mas não era porque eles não sabiam orar, não é porque eles não soubessem orar. Eles queriam não errar na maneira de orar, é o que nós precisamos fazer. Está suplicando a Deus que nos ensine a orar, a falar com Ele, com a maneira de pedir a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E o sentido da nossa vida é fazer a vontade de Deus. E nós estaremos vendo algumas coisas aqui, porque isso é necessário e é essencial para a nossa saúde da vida cristã. A oração do Pai Nosso, esse modelo de oração, ela funciona exatamente como modelo da nossa vida de oração. É assim que nós temos que seguir. Ela ensina essas dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. E nós vamos estar vendo 3 dimensões dessa. Primeira dimensão, recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Quando o versículo-chave, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, nós precisamos entender o seguinte, a expressão Pai Nosso Deus é o nosso Pai. Isso implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes do seu cuidado e amor. Como qualquer pai trata o seu filho, quando nós temos essa relação de Deus como nosso Pai, nós temos acesso. Isso significa que nós temos a liberdade de chegarmos a Ele em nossas petições e necessidades. Correto? Essa expressão Pai Nosso nos dá essa prerrogativa.
essa liberdade. A expressão santificado seja o teu nome, ela demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. Às vezes nós usamos o nome de Deus sem a devida referência, sem a devida reverência. Nós, muitas vezes, nos passamos displicentemente pelo significado e o poder do nome de Deus em nossa vida. Poder esse que até o diabo treme quando ouve. Certo? Com isso, Jesus está nos ensinando a iniciar as nossas orações motivadas por amor e senso de temor. Primeiro, comecemos a nossa oração, quando a gente entrar em oração, sabedores de que nós estamos conversando com o nosso Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que supre as nossas necessidades. Correto? Apesar disso, além disso, nós sabemos da grandeza do nome de Deus. Por isso, nós também devemos iniciar a nossa oração sabedores de que estamos nos dirigindo a um Deus grandioso, infinito. E devemos temê-lo, não no sentido de medo, temor no sentido de reverência pela grandiosidade dele, pela soberania dele. Porque se é um pai, nós não precisamos ter medo desse pai. Medo no sentido de que virá dele sempre um ato punitivo para nós. Não, temor no sentido de reconhecer a soberania de Deus. Então, nessa primeira dimensão, recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Ok? Dimensão 2, a vida da maneira como nós vivemos, ela ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Por mais que nós pratiquemos uma vida cristã saudável, ainda estamos longe da maneira ideal de Deus. Porque nós temos um Deus santo, poderoso, no qual não há imperfeição alguma. Então, por mais que a gente se esforce para fazer a sua vontade, estamos ainda longe do ideal. Por isso que nós precisamos suplicar sempre a Deus para que nos direcione nesse sentido, de fazer a vontade dele. Correto? Por isso que nós temos que estar suplicando. E o versículo-chave que nos exorta a ter esse tipo de comportamento, de prática é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, aquilo que nós temos, nós incorremos às vezes no erro de achar que o que não é vontade de Deus é vontade do diabo. Não, isso não vem de Deus, então é o capeta que está me atentando. Não é isso? Inclusive, na maneira da gente conversar, amanhã eu vou lá se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Ok, mas se der errado foi vontade do capeta? Não necessariamente. Existem outras vontades sendo feitas na nossa dimensão. A minha vontade de não ir à igreja, a vontade da minha esposa de não me acompanhar e me levar, a vontade do meu chefe de não me liberar no dia de culto, a vontade de um outro irmão que não participou, outras vontades sendo feitas. Por isso que a oração, essa parte da oração do Pai Nosso, nos ensina a suplicarmos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus não nos ensina o seguinte: importa que Deus cresça e eu diminua. A vontade dele tem que prevalecer na minha vida. Todas essas práticas, todo esse esforço de reconhecer Deus, a soberania de Deus, pedir para que prevaleça a vontade de Deus na minha vida, vai me credenciar a chamar Deus de Pai. Porque se eu não faço a vontade dele, se eu não tenho interesse aos planos dele, nos planos dele, se eu não me esforço de maneira nenhuma em prol disso, por que eu vou chamá-lo de Pai?
A sua relação com seu pai, não sei como é, mas se for uma relação saudável, você não faz tudo para agradar o seu pai aqui na terra, finito? Então é o mesmo sentido, com muito mais reverência e com muito mais certeza de que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não erra, não se engana, não é injusto. Então isso tem que servir como motivação para buscarmos essa direção para a nossa vida. De ter Deus como Pai, fazendo a vontade dele. A lição, ela nos traz uma tabelinha aqui, o autor nos traz uma tabelinha dizendo quais são os padrões, fazendo uma comparação dos padrões do mundo e os padrões do céu, como cidadão do reino. Se eu sou cidadão não do céu, aqui, que eu vivo sem interesse nas coisas de Deus e não me importo com o que Deus pensa e tem para minha vida, eu me comportaria, eu teria o seguinte, olha, o padrão do mundo sobre a mentira é normal. Então, se você está em mentira, algo que não é verdade, você como cidadão do céu tem que perguntar qual é o padrão do céu para essa situação. É a verdade, ao invés de mentira, sempre. Outra coisa, as pessoas são motivadas pela ganância nessa terra, nesse mundo sem Deus. E nós, pela justiça, o senso de justiça. Mas não o nosso senso de justiça, que muitas vezes é tendencioso. O senso de justiça de Deus, não o nosso. A justiça de Deus é diferente da nossa. E se você se aproximar de Deus, você vai entendê-la. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai entender sobre essa justiça de Deus. Padrão do mundo para a guerra, o padrão do céu para essa situação de guerra, a paz. Padrão do mundo para cada um quer se servir do seu próximo, como é que a Bíblia nos ensina, como cidadão do céu. Cada um servir ao seu próximo, ok? Ao invés de querer se servir dele. Outra, sobre a questão da vingança. O que a Bíblia nos fala sobre situações que, para os padrões do mundo, a vingança é a solução. Para nós é o perdão. Devemos perdoar. Na Terra, então, a gente ainda vive muitas dessas colisões de vontade, muito choque desses valores. Os nossos valores não são terrenos. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu, não na terra. Nós não andamos segundo os padrões do mundo, de moral, de ética. Não, nosso padrão é celestial, é mais elevado. Ok? Como Paulo falou, corro em direção à perfeição, à estatura de varão perfeito. Ok? Então essa tem que ser a nossa atitude sempre, de estar buscando sempre. A vida cristã é uma busca até a nossa morte, irmãos. Não para, você não se aposenta de ser crente, de agir como cristão. A vida cristã é uma busca incessante em direção à vontade de Deus, aos pensamentos de Deus para a nossa vida. Correto? Então, sempre buscando a vontade de Deus e não outras vontades. Por isso que nos ensina que seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu é feito. Ok? Precisamos estar requerendo isso para a nossa vida. E o autor lança um desafio diante desse caos, dessa bagunça que está o mundo atualmente. A oração do Pai Nosso nos propõe uma atitude passiva. Perdão. A oração do Pai Nosso não nos propõe uma atitude passiva. O mundo está assim mesmo, meu nome já está lá no livro da vida, que se dane o mundo. Jamais, jamais, jamais. Não podemos pensar nisso. Nós não somos chamados apenas para verificar isso. Realmente está ruim mesmo. Mas eu não sou daqui, eu sou eu sou do céu. Então, que se dane o mundo. Não. Nós somos chamados como aqueles que são aliados de Deus na construção do seu reino. Nós somos chamados para difundir o reino de Deus na terra.
Então nós temos que agir assim, com esse propósito. Esse tem que ser o propósito prioritário da nossa vida. Trazer o reino de Deus para essa terra tão sofrida, tão caótica. Ok? Terceira dimensão, confiar em Deus para suprir a nossa vida. Versículo-chave para confiar em Deus como supridor da nossa vida é este: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando Mateus fala sobre, quando Jesus fala sobre o pão nosso nos cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é só na questão do pão, da comida, do alimento material. É no sentido de todas as nossas necessidades físicas, emocionais, tudo que o ser humano precisa, é o pão nosso. Correto? Não é só a questão da comida. É tudo que o ser humano precisa para viver como ser humano. Inclusive o pão, comida. Correto? Comparando o pão de cada dia nos dai hoje com maná. Lembra do povo no deserto? Que Deus deu ao povo maná, que vinha toda manhã, e o povo recolhia para comer, e tinha ali todo dia, a cada dia. Então, com isso, a cada dia, que você não podia juntar a comida para o dia seguinte, porque senão estragava tudo e fedia, maná, na época do maná. Então, essa é uma dependência diária de Deus. Ainda hoje é assim. É isso que esse modelo de oração, nessa primeira parte que nós estamos estudando hoje, nos ensina. Uma dependência diária de Deus, da provisão de Deus. Aprendemos a depender dele. Precisamos confiar que Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Então, esses primeiros 3 versículos que nós vimos aqui, nos ensina essa dimensão da oração. Ok? E para terminar, nos ensinos de oração do Pai Nosso, qual que eu preciso melhorar? Será que é reconhecer a paternidade de Deus na minha vida? Será que eu me acho muito autossuficiente e resolvo os meus problemas sozinho, sem contar com Deus? Na ideia de fazer o Pai se orgulhar de mim? Não, irmãos. Não conseguimos fazer nada por nós mesmos. É pela graça e misericórdia dele. O Pai se orgulha de nós quando nós fazemos a vontade dele. Sempre. E é assim com Deus. Aprender a conhecer mais a Deus é honrar o seu nome com a maneira de viver nossa. Permitir que a vontade de Deus seja feita em minha vida por intermédio de mim. Que eu seja mensageiro das boas novas de Cristo para esse mundo, que eu seja testemunho vivo de Cristo nesse mundo, que as pessoas olhando para a minha vida leiam Cristo em mim. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Essa é a nossa responsabilidade e incumbência. Mas não é uma incumbência ou responsabilidade que que fazemos, ou arcamos com ela sozinhos. Deus está conosco, nos ajudando a isso, a conseguir tal feito. Ok? Precisamos confiar nele. Deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a minha vida. Ou seja, acerca do nosso futuro, a única certeza que nós temos é que Deus estará lá também, irmãos. Quanto ao resto, o que comer, o que vestir, o que beber, é com Deus. Se nós andamos de acordo com a vontade dele, o resto é com ele. Então, essa primeira parte nos ensina que nós precisamos nos achegar a Deus com reverência e temor, chamando ele de Pai, sabendo que como um Pai amoroso, bondoso, justo, nós podemos confiar na vontade dele e na bondade, misericórdia e graça dele e nos achegar mais vezes a ele, para sabermos dele qual é a nossa regra de conduta e fé, para fazermos a vontade dele.
ok? Com isso, tendo essas experiências da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, a nossa ansiedade vai diminuindo até sumir, porque nós confiamos num Deus que é capaz de fazer qualquer coisa por nós, por seus filhos. Só que para nós conseguirmos chamar Deus de Pai, nós precisamos agir como filhos de Deus, filhos legítimos, ok? Que pensa como Deus pensa, que age como Deus age, que tem interesse nas coisas que são de Deus. E assim nós estaremos caminhando com essa liberdade de Deus como nosso Pai, e sempre solicitando que a vontade dele seja feita na nossa vida. Porque aí o suprimento do nosso pão diário, ele se incumbirá de fazer, de trazê-lo até nós. A nossa parte que nos cabe é adorá-lo e andar segundo a vontade dele. E a parte que cabe a Deus é cuidar de nós, das nossas necessidades, não vontades. Ok? Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a orar dessa maneira. E não só orar, mas agirmos dessa maneira, para adquirirmos essa liberdade de chamarmos Deus de Pai, como filhos legítimos. E que assim nós prossigamos rumo ao céu. Ok? Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo a você e a sua família. Um abraço para vocês.